Boa tarde, então vamos lá. Como está muito apertado de tempo, eu vou fazer só as questões que vocês mandaram, fica mais fácil para mim. Então, dois fios paralelos estão separados por 4 centímetros e conduzem correntes com sentidos opostos, como mostrado na figura 1. Em cada fio destacamos um segmento de 1,5 milímetros de comprimento que se encontra a uma distância de 8 centímetros do ponto P. Letra A. Considerando o segmento superior, calcule o campo magnético produzido naquele segmento em P. Magnitude, direção e sentido. Aqui é para tratar todo mundo com aproximadamente infinitesimal, tá? Aí a letra B é a mesma coisa, só que agora para o segmento de baixo. E a letra C, ele pede para calcular a força resultante devido a esses dois infinitésimos a uma partícula de menos 2 microcoulomb, de carga menos 2 microcoulomb, que se move com a velocidade v igual a 3 metros para a direção x positivo, horizontal e para a direita, né? E pede para calcular a magnitude da força, direção e sentido naquele instante. Bom, aqui, primeiramente, você tem a seguinte representação gráfica, né? Você tem dois fios, um com a corrente com sentido da esquerda para a direita e outro com a corrente da direita para a esquerda, onde a corrente do fio 2 é duas vezes a corrente do fio 1. Os dois segmentos DS são o mesmo tamanho, 1,5 milímetros. A distância do segmento até o ponto é uma distância R igual a 8 centímetros. E a distância entre os dois fios é D, certo? Aqui a representação, você pode colocar o eixo aonde você quiser. Obviamente não vai interferir muito. Eu posso escolher aqui no começo do fio 2 para ficar uma análise ok. E pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a lei de Biot-Savart. Então, pela lei de Biot-Savart, ela diz o que? Dado um condutor, onde você tem uma corrente que percorre ele, e um ponto fora do condutor, o infinitésimo de campo produzido por essa corrente passando nesse fio condutor vai ser equivalente a uma certa constante vezes o produto vetorial desse deslocamento da corrente no condutor até vezes o vetorial vetor de direção até aquele ponto, dividido por R quadrado. É parecido com a lei de Coulomb, que a lei de Coulomb também é uma lei de 1 sobre R2, só que agora para o campo. Então, você tem essa equaçãozinha aqui, né? Então, como ele já está pedindo a questão, ele não quer que você calcule a integral nem nada, ele quer que você só calcule o infinitésimo. Então é só essa fórmula, tá? Então, dada essa equação, vamos calcular cada letra. Então, a letra A ele pede para calcular o campo devido ao fio de cima. Note que coisas importantes que a gente precisa saber, né? O sentido do DS é daqui para cá, né? Que é o sentido da corrente. Então, o ângulo DS com R, que é esse R aqui, posso chamar R vetor por enquanto, é esse ângulo aqui, o ângulo θ, tá? Esse ângulo θ, como é que a gente vai calcular ele? Vai ser por meio do seno, mas vamos com calma. Então, fazendo a regra da mão direita, a gente vai obter o quê? Quando a gente faz a regra da mão direita, o campo magnético produzido por essa corrente, o deslocamento de corrente desse jeito, vai nos dar que o infinitésimo de campo está entrando no ponto P. Ou seja, você tem que o campo B1, dB1, ele está entrando no quadro, certo? Imagine que esse daqui é aqui, porque vai começar a poluir, vai ter muita coisa aí. Eu botei mais para cá. Então, você tem o campo entrando. Agora o que falta é calcular o módulo. Então, para calcular o módulo,
você utiliza, né, um módulo do vetor, vai ser igual a μ0i sobre 4πr quadrado. O módulo de ds, produto R, versor. ds é vetor e R é versor, nesse caso aqui. Versor, o módulo do versor é igual a 1. Então, usando a regra do produto vetorial, a gente vai ter o quê? O produto vetorial de A com B é igual à norma de A, norma de B, seno de θ, que é o ângulo entre eles. Nesse caso, vai ficar ds seno θ. Só que o seno de θ é quem? Olhe para cá, para esse desenho aqui, tente analisar junto comigo. Aqui é o θ, certo? Está aqui do lado do oitinho. Está bem poluída essa figura, não tem para onde correr. O cateto oposto é o d sobre 2, tá? Você imagina que está aqui, ó, cortado aqui, que é o d sobre 2. E a hipotenusa é o r. A gente já sabe quem é o r e sabe quem é o cateto oposto. O cateto oposto é simplesmente 4 sobre 2, que é 2 sobre... é 4 sobre 2, que é 2, tá? Então, vai ficar simplesmente o quê? D sobre 2 sobre R, o seno de θ, que vai ser 1/4, ok? O resultado. Só que aí que tá, μ0, aqui já estou resolvendo a conta já. μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro sobre ampere, certo? Quando a gente substituir esse μ0, esse 4π vai sumir com a parte do 4π do μ0, vai ficar só 10 a menos 7. Eu vou pular aqui, chegou para cá, pronto. Então vai ficar 10 a menos 7, 2 ampere, 1,5 vezes 10 a menos 3 metros, o 4 que veio devido a esse aqui, e o R quadrado está aqui, ok? Substituindo aqui, fazendo a conta, você vai obter que o módulo do campo vai ser 1,172 vezes 10 a menos 8 Tesla. Então, significa o quê? Que o campo B1 ele é menos isso aqui, esse valor, na direção K, né? Que é entrando no plano. Beleza, terminamos a questão da letra A. Para a letra B, falta calcular simplesmente o campo devido ao fio 2, já que a gente já tem o fio 1. Do campo do fio 2, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é simples também. O ângulo que a gente vai observar no fio 2 é esse ângulo φ, tá? Por quê? Tá vendo aqui? A gente tem o ângulo de ds, o vetor de ds, que é da direita para a esquerda, aqui no fio, que é devido à corrente, e o vetor de Rzinho, chapéu, R versor, certo? Que está nessa posição para cá. Para a gente encontrar quanto vale o seno desse ângulo, a gente tem que utilizar uma equação, que é a equação da soma de senos e subtração de ângulos. Perdão. A equação vai ser seno de A menos B, tá? Por que A menos B? Olhe para cá. Se eu fizer π menos θ, que é esse ângulo aqui, eu obtenho φ, né? Porque esse ângulo todo aqui é um ângulo de 180, que é π. E se eu faço π menos esse pedacinho aqui, eu obtenho φ. Só que quando você utiliza o seno de A menos B, você vai ter o quê? Seno A cosseno B, né? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Só que cosseno de A é cosseno de π, que é menos 1. Então vai ficar positivo aquele termo. Então vai ficar só seno de B, que é seno de θ. E o primeiro termo vai se anular, porque o seno de π é 0. Então vai sobrar somente seno de θ. Então esse ângulo θ daqui vai nos dar o mesmo seno desse ângulo φ. Ok? Então, se o seno permaneceu igual,
A distância do trecho até o ponto é a mesma. E o infinitésimo tamanho do comprimento é o mesmo tamanho do outro. A única coisa que difere é a corrente. Então, você vai ter o quê? Você vai ter que olhar a relação das correntes entre eles. Note que o fio 2, a corrente do fio 2, é 2 vezes maior do que a do fio 1. Logo, o campo, devido ao fio 2, é 2 vezes maior do que o campo do fio 1. Então, não precisamos calcular nada, basta substituir essa relação. Que o campo devido ao fio 2 é na mesma direção, usando a lei de Biot-Savart. Então, se você fizer a regra da mão direita, aqui, botar o seu dedão na direção da corrente e fechar a mão, você vai ver que no ponto P o vetor dB é entrando também. Logo, você tem que o campo devido a B2 é menos 2 vezes a norma de B1 na direção K. Você poderia colocar que é só 2 vezes dB1. Também dá na mesma, tá? Bom, portanto, a gente tem que usar o quê? A gente tem que usar o campo total naquela região. Tem que obter o campo total devido a esses infinitésimos. Esses dois infinitésimos. Então, somando dB1 mais dB2, se você utilizar essa fórmula, você vai obter que dB total é menos 3 dB1, em direção K. E isso é nada mais nada menos que menos 3,516 vezes 10 a menos 8 Tesla, na direção K. Aí na letra C ele pede para você calcular a força devido a esse infinitésimo de campo. Então, dado uma partícula de carga menos 2 microcoulomb e uma velocidade igual a 3 metros na direção I, metros por segundo, a força é o quê? Força magnética é igual a carga V produto B. Só que no caso agora é dB porque a gente está olhando só o infinitésimo. Tá? Então, quando você fizer isso, você vai utilizar as equações aqui, pega os números, multiplica normalmente, não tem problema, e faz o produto vetorial dos versores de I com K. I com K, se você fizer, vai dar apontando para baixo. Se você não tiver sabendo utilizar isso aqui da maneira conveniente, basta você usar a própria figura. Como você sabe que o campo resultante foi entrando no plano e o vetor velocidade da partícula é direcionado para cá, se você fizer V produto dB, o produto vetorial vai dar para cima, certo? Esse aqui é o V produto dB, certo? Só que a carga é negativa, então a força ela vai estar apontando para baixo, porque a carga é negativa, ok? Bom, no resultado dessa força, depois de fazer as contas, é menos 2,1096 vezes 10 a menos 13 joule. Newton. Joule. Newton, esqueci de botar um N aqui. Pronto, essa é a questão, uma das questões que vocês me mandaram, tá? Abraço.